A turnê Titãs Encontro, que reúne a formação original dos Titãs, com exceção, claro, do Marcelo Fromer, que já morreu, passou por Belo Horizonte neste último final de semana, nos dias 29 e 30 de abril, e eu tô aqui para fazer um relato para vocês do show que eu vi, que foi o do dia 30. Mas antes disso, já sabe, né? Clique neste canal, clique nos vídeos, dê um like, compartilhe com os amigos, comente aqui embaixo o que você achou do show, se você foi, se você não foi, como é que foi a sua experiência, e você que ainda vai também comente aqui a sua expectativa e assine esse canal assine esse canal e ative as notificações para você ficar sempre por dentro de tudo que eu posto por aqui. Estou sempre postando vídeos sobre música, sobre cinema, sobre séries, sobre cultura pop e entretenimento em geral. E eu queria também convidar vocês a assinar a minha newsletter, que é a newsletter Mala. Todas as sextas-feiras, a Mala tem uma edição inédita que vai para os e-mails dos assinantes com uma espécie de resumo do que aconteceu na semana no mundo da cultura pop. E também existe uma área para apoiadores. Existem newsletters específicas que eu solto de vez em quando, com algumas pensatas, algumas críticas, alguns outros textos específicos para os apoiadores da Mala. Então considere também ser um apoiador da newsletter. E agora sim, vamos ao show do Titãs. Aconteceu no último dia 30, o show que eu tive a oportunidade de assistir. E, bom, eu sou um fã do Titãs, eu não digo que eu sou um fã daqueles de carteirinha, que acompanha a banda em todos os momentos, principalmente nos últimos momentos, mas sim, é uma das bandas da minha juventude, digamos assim. Tô hoje com 51 anos de idade, então vocês podem imaginar que o auge dos Titãs aí na década de 80 para a virada de 90 foi na época em que eu me formei culturalmente. A banda fez parte, então, da minha adolescência, da minha juventude. Fui a inúmeros shows do Titãs. É engraçado que a gente encontra várias pessoas hoje que nunca viram o Titãs, por exemplo, com uma formação completa. Eu cheguei a ver, inclusive com o Arnaldo, né, que foi o primeiro a deixar a banda, lá atrás. Então, essa turnê, inclusive, é uma oportunidade para as pessoas que nunca viram essa formação do Titãs, finalmente assistirem os Titãs com o Arnaldo no palco. É claro, sempre a ressalva de que é uma pena que o Marcelo Fromer tenha morrido, é uma tragédia, né? Todo mundo lembra da história, né? Ele morreu atropelado, ele estava andando de bicicleta em São Paulo, morreu atropelado, e o Marcelo Fromer não está mais entre nós, mas enfim, os 7 remanescentes dos Titãs finalmente se reuniram num palco e a primeira coisa, é engraçado que eles não apresentaram essa grande figura no show de domingo, no show do dia 30, mas eu acho que eles deveriam ter apresentado porque é o Liminha. O Liminha, o produtor Liminha, que um dia já fez parte dos Mutantes, né? Foi baixista dos Mutantes, um dos produtores mais famosos da música brasileira, do rock brasileiro. O Liminha assumiu a guitarra que seria, né, do Marcelo Fromer, e com muita maestria, e em determinados momentos, é engraçado como o Liminha fica ali no palco meio que em segundo plano. Eu acho que ele mesmo se coloca em segundo plano. Ele não é um titã, mas ele está ali como convidado. Ele se coloca em segundo plano, mas em determinados momentos você vê que ele é que dá o tom, né? Quando o Tony Bellotto tá ali solando, fazendo algum riff, alguma coisa, o Liminha tá ali mantendo aquela base e dando peso à banda. Sobre peso, eu queria falar uma coisa que eu acho que sim, se existe um ponto negativo, não chega a ser negativo, vai, mas se existe algo que a gente possa dizer desse show, é que, é claro, os Titãs não têm mais 20 anos de idade. Então, se você for pegar um disco como Cabeça de Dinossauro, é óbvio que ali vai ter todo o vigor da juventude, né, deles gravando aquele disco em 1985 para 86, claro que ali tem um peso, ali tem um vigor da juventude, e ali tem um som que marcou época no rock brasileiro, uma espécie de divisor de águas até do rock brasileiro, mas é claro que hoje os caras têm mais de 50, alguns devem estar beirando aí os 60 anos de idade, não sei exatamente as idades deles, mas estou calculando isso mais ou menos.
É claro que não tem mais aquele vigor da juventude, mas eles compensam isso com uma maestria em cima do palco, uma destreza, uma competência em cima do palco, que acho que poucas bandas veteranas conseguem fazer isso nos dias de hoje. Vale dizer que o Titãs é uma banda que nunca acabou, propriamente dito. Os integrantes foram saindo e os remanescentes foram continuando a banda. Claro, com muito menos interesse. Né? A banda nos últimos tempos foi só Tony Bellotto e Sérgio Brito e Branco Melo, os três que continuaram com o projeto Titãs nos últimos tempos, gravando novos discos, inclusive, mas assim, eu particularmente nunca tive muito interesse por essa fase do Titãs, essa fase mais recente. Até ouvi algumas coisas, mas olha, tem alguns discos que vou dizer para vocês, são lamentáveis. Lamentáveis mesmo. Alguns até, como o Nhengato, tem algumas coisas interessantes, mas aquele disco, aquela ópera rock que eles fizeram, por exemplo, aquilo é lamentável. E é engraçado que nesses dias pré-show, eu peguei uma dessas playlists aí de Spotify sobre Titãs, né? Um desses This is Titãs do Spotify, e comecei a ouvir umas coisas no Shuffle, né? E ali tem coisas de todas as fases da carreira, e todas as vezes que passava uma música que eu ouvia e falava assim, que coisa horrorosa é essa? Era desse disco, que chama 12 Flores Amarelas. Então é isso. Bom, feitas todas essas ressalvas, vamos ao show, e eu tô até com setlist aqui para não esquecer de muita coisa. Eu acho que uma característica desse show que sempre foi uma característica dos Titãs é que ninguém se sobressai. Então a gente tem ali 8 pessoas, e na verdade tem uma nona que eu vou falar daqui a pouco, que conseguem colocar isso de uma forma linear, sem grandes destaques. Você não consegue dizer que o Arnaldo se destaca, o Paulo Miklos se destaca, o Sérgio Brito se destaca, ou o próprio Branco Melo, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas ninguém se destaca. E o Titãs sempre foi isso. Sempre foi uma banda homogênea. Eles todos têm o seu espaço, todos sabem se colocar em segundo plano quando um determinado cantor tá ali na frente fazendo o seu solo, mas eu acho que eles conseguiram conservar isso nessa turnê Encontro, que é uma coisa que eles sempre fizeram. Ninguém se destaca. Todos, de novo, todos têm o seu momento, todos têm o seu brilho. Tony Bellotto vai lá e faz um solo, tem solo de bateria do Charles Gavan, coisas muito curtas, tá? Nada pirotécnico, nada... nenhum solo de bateria de 5 minutos, nenhum Moby Dick do Led Zeppelin, por exemplo, mas eu acho que a banda conseguiu, então, colocar isso dessa forma e se afirmar. Nós somos uma banda de 8 integrantes, ou 7, como queiram, que nós sabemos o nosso espaço. Nós temos os nossos trabalhos solo, mas aqui nessa turnê Encontro, nós estamos nos encontrando e até, de certa forma, deixando os egos lá fora. Deixando os egos lá fora, e aqui nós estamos nos divertindo como amigos. Isso é visível. É visível que eles estão ali no palco se divertindo. Eles não estão fazendo isso por obrigação. A gente até brincou que eu e os amigos, a gente até brincou, né, no final do show, menos o Charles Gavan, que tem sempre aquela cara muito séria, né? Mas é óbvio que é uma brincadeira. É óbvio que ele tá ali se divertindo também, mas é isso. Isso, para mim, foi o que saltou aos olhos. Não é uma coisa protocolar, não é uma turnê protocolar que, vamos ganhar dinheiro e depois vamos voltar para nossas casas e estamos fazendo isso só pelo dinheiro. Não. Eles realmente estão fazendo isso por vários motivos. E eu acho que um dos motivos é o Branco Melo. O Branco Melo, para quem não sabe, teve um câncer na garganta e operou. E a voz dele ficou prejudicada. Ficou prejudicada, assim, bastante prejudicada mesmo. E ele até, em alguns vídeos aí promocionais da turnê, ele falou sobre isso, que ele está reaprendendo a cantar, ele está encontrando essa sua nova voz. E realmente, quando você ouve pela primeira vez, é claro, a gente estranha, a gente está esperando aquela voz do Branco Melo. Mas ele canta várias músicas
Tô tentando lembrar quais que ele cantou aqui. Tô Cansado, ele canta. Eu Não Sei Fazer Música. Flores, ele canta. Então, assim, ele tem o seu momento, assim como todos os outros. E você, de certa forma, de certa forma um novo artista. A gente está conhecendo um novo Branco Melo com uma nova voz, com uma nova maneira de se expressar. E, particularmente, eu gostei muito de Flores. Eu acho que em Flores é o momento em que ele mais encontrou essa nova voz, e eu acredito que ele ainda esteja procurando. Não é uma coisa muito fácil você não ter mais aquela voz marcante que todos nós conhecemos, e você ter que encontrar uma nova maneira de cantar, você ter que encontrar uma nova maneira de fazer as coisas, de se expressar. E eu acho que em Flores ele conseguiu. Eu acho que em Flores é o momento. Em todas as outras, você ouve, você entende essa nova maneira dele e você aceita. Mas em Flores é o momento em que ele mais conseguiu encontrar isso mesmo. Eu fiz um videozinho, vou mostrar um trecho para vocês de Tô Cansado. Eu acredito que muita gente deve estar curiosa para saber como é que ficou essa voz do Branco Melo. Vamos ver um trechozinho de Tô Cansado. Tô cansado do meu cabelo, tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa vulgar, tô cansado de coisa rara, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. De ser igual, tô cansado de moralismo, tô cansado de bacanal, tô cansado, tô cansado, tô cansado, tô cansado. Legal, não é? Então é isso. Sobre o setlist, eu acho que a banda que é também um acerto. Eles eles não colocaram nada recente depois que principalmente que Arnaldo, que Nando Reis saíram da banda. Não colocaram nada recente. Eles privilegiaram os discos mais antigos. Então, por exemplo, nós temos 10 músicas do Cabeça de Dinossauro, 6 do Jesus Não Tem Dentes, 4 do Oblesque Blonde, 4 do Titãs, 3 do Televisão, 1 do Melhor Banda, uma do Acústico MTV, uma do Tudo ao Mesmo Tempo Agora e uma cover, que é Preciso Saber Viver, que eles fizeram em homenagem ao Erasmo Carlos, que você pode até colocar isso lá no Acústico, enfim. Mas, assim, eu acho que foi um acerto colocar esse setlist, trazer esse setlist lá pro passado e entregar ao público aquilo que o público realmente quer. Ouvir os grandes clássicos. E aí, gente, é difícil até enumerar os clássicos. A gente tem Diversão, Lugar Nenhum, Desordem, Igreja, Homem Primata, Estado Violência, O Pulso, Comida. Tô lendo aqui o setlist do show que eu fui, tá? Tem um set acústico, e aí eu queria falar desse set acústico, porque é claro que os Titãs iam fazer um set acústico, porque o Titãs acústico foi um dos momentos um dos momentos mais bem-sucedidos da banda. Então, é claro, eles fazem ali um set acústico com a Epitáfio, Cegos do Castelo, Pra Dizer Adeus, e 2 músicas cantadas pela Alice Fromer, que talvez seja, então, a 9ª integrante dos Titãs, ou pelo menos dessa turnê, que a Alice Fromer, filha do Marcelo Fromer, que entra e canta 2 músicas compostas pelo Marcelo, que é Toda Cor, que é uma música que eu adoro, e Não Vou Me Adaptar, que ela canta. As 2 ela canta ali em dueto com o Arnaldo. Então, achei um momento muito tocante do show, um super acerto, e a Alice canta muito bem, o dueto dela com o Arnaldo é muito legal, e fica emocionante, né? Todo mundo se lembra ali do Marcelo e vê que o legado tá ali em cima do palco, e os Titãs todos meio que apadrinhando ela, né? Tenho certeza que a Alice vai ter uma carreira depois dessa turnê, vamos aguardar. Eu, particularmente, gostei de uma dobradinha de músicas, que eu acho que é quando a banda mais soou coesa,
e soou muito rock, que foi a dobradinha Jesus Não Tem Dentes do País dos Banguelas e Nome aos Bois, que claro, todo mundo está perguntando, sim, eles inseriram o Bolsonaro na letra de Nome aos Bois. Todo mundo ficou perguntando isso, será que eles vão fazer alguma referência ao governo Bolsonaro? Sim, fizeram, inseriram na letra de Nome aos Bois, e quem conhece a letra de Nome aos Bois sabe que encaixa muito bem ali. Então eu achei o ponto alto do show essa dobradinha, porque é quando a banda mostra, é quando os Titãs mostram que são os Titãs. E outra coisa que salta aos olhos é a felicidade, por exemplo, do Nando Reis. O Nando Reis parece que tá uma criança ali de novo tocando baixo. A impressão que dá é que ele tinha... Sabe aquela história de quando pegou o baixo de novo, falou, nossa, eu não sabia, eu tinha esquecido como era bom tocar baixo. Sim, eu sei que ele toca, ele deve tocar sempre nas turnês dele, né? Mas ele hoje privilegia violão. Então ele passar um show inteiro tocando baixo e você vê que ele tá super à vontade no palco. Ele e o Charles Gavan comandam a história, né? Musicalmente falando, e nessas duas músicas é que eu acho que eles não só comandaram musicalmente, como se impuseram. Os Titãs, o som dos Titãs se impôs nessas duas músicas e para mim foram o ponto alto do show. E claro, para quem espera as porradas, né, como os Titãs sempre ficaram conhecidos, principalmente na fase Cabeça Dinossauro, tem uma sequência aqui que é Porrada, a música, Polícia, A, U, U e Bichos Escrotos, que é uma sequência infalível e mostra para todo mundo quem são os Titãs. Se você nunca foi a um show dos Titãs, saiba que essa sequência é uma sequência super característica, e você ouvir canções como Polícia, hoje, sei lá, 40 anos depois de quando ela foi lançada, é impressionante como essa música ainda é atual. Bichos Escrotos também é uma música ainda muito atual. Então, o próprio Paulo Miklos falou isso no início do show. Nós vamos cantar músicas para vocês que hoje ainda são atuais, infelizmente ou felizmente. Esse infelizmente ou felizmente, isso é um parênteses meu, tá? Mas sim, é muito legal você ver os Titãs de novo reunidos ali em cima do palco, e legal, de uma forma infeliz ou feliz, perceber que essas músicas, essas críticas todas que eles fizeram nas décadas de 80 e 90 ainda são atuais. Então, para resumir, é isso. Eu achei um belíssimo show, né, de uma banda que é muito competente, muito coesa, tá fazendo isso com um sorriso na cara, com prazer estampado nos rostos deles, brincando, se puxando ali o tempo todo no palco, um brincando com o outro, e cutucando e abraçando. Olha, eu chego a dizer que é comovente. Em alguns momentos é até comovente ver esses senhores ali em cima do palco ainda conseguindo fazer um som e conseguindo, de certa forma, mostrar para as novas gerações o que era o rock brasileiro da década de 80. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, isso é outra discussão, mas eu acho que, ao contrário de outras bandas que ainda estão na ativa ou que terminaram e voltaram, né, dessa geração da década de 80, os Titãs mostram que tem o que dizer. Todos eles, em seus trabalhos solo, têm coisas o que dizer, e quando eles se juntam, com certeza tem muito o que dizer. E eu até espero, não sei se eles vão continuar fazendo coisas juntos depois dessa turnê, mas eu até espero que façam, acho que pro bem até da própria música brasileira. Então é isso. Essas foram as minhas impressões sobre o show dos Titãs aqui em Belo Horizonte no último dia 30 de abril de 2023. O que você achou? Você foi a esse show? Você foi a outros da turnê? Conte aqui embaixo qual é a sua expectativa, você que ainda vai ver essa turnê, qual a sua expectativa para os shows? Conta aqui embaixo, conta aqui, ó. Não deixe de dar like nesse vídeo, de comentar, de compartilhar com os amigos, de assinar o canal, ativar as notificações para você sempre ser avisado dos novos vídeos aqui
desse meu canal. Então é isso. Esse foi mais um vídeo sobre música aqui desse canal. E eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre música, sobre séries, sobre cinema, sobre cultura pop e entretenimento e sobre a vida em geral. Um grande abraço.